Olá pessoal, eu sou Adriano Santos e esse é o canal Aulas de Computação. A ciência da computação tem algumas computações interessantes. Uma delas é chamada de Quines, a outra é chamada de código poliglota. Você já ouviu falar sobre elas? Para alguns elas são engraçadas, para outros elas são computações estranhas. Nós vamos falar sobre elas no vídeo de hoje. Vamos lá. Vamos para a definição de Quine. Um Quine é um programa de computador que não recebe nenhuma entrada e produz uma cópia de seu próprio código-fonte como sua única saída. Os termos para esses programas na teoria da computabilidade e na literatura da ciência da computação são programas de autorreplicação, programas de autorreprodução e programas de autocópia. Vamos ver na prática como é o funcionamento de um Quine. Então vamos aqui rapidamente na Wikipedia para podermos pegar exemplos de código-fontes Quine, né, que são Quine, para a gente poder rodar e ver o que está acontecendo, né? Como que esse programa que não recebe nenhuma entrada vai gerar ele mesmo como saída. Então vamos lá. Aqui, já na página da Wikipedia, fala, né, a definição de Quine, que é um programa que não recebe nenhuma entrada e produz uma cópia de si mesmo como saída, né, como sua única saída. E aqui fala, né, que esse nome, Quine, ele foi cunhado por Douglas Hofstadter num popular livro aí de ciências chamado Gödel, Escher e Bach. Tá? Então aqui, ó, fala um pouco sobre a história, que essa ideia de autômatos que se autorreproduzem já vem aí desde o início da computação, se não antes, desde lá da época de Neumann. Então já tinha tudo isso. E aí, vamos pegar esse código Java aqui, ó, que é um Quine. Repara o seguinte aqui, ó. Reparem que esse código Java ele começa em public class Quine. Nesse caso aqui, ele vem aqui até essa última chave. E o que ele está imprimindo como resposta? Exatamente ele aqui, tá vendo? Ó? Ele imprime exatamente ele todo como resposta. Então vamos rodar esse código em um playground aqui, web rápido. Vamos pegar aqui um rápido. Então vamos apagar isso aqui e vamos rodá-lo. Então tá aqui o código, vamos mandar rodá-lo. Exatamente o que ele produziu como saída. Exatamente ele, olha. Exatamente a mesma coisa. Um código que não recebeu nada como entrada e exatamente replicou ele, né? Mostrou como saída exatamente ele, desde a primeira linha, da linha 1 até a linha 31. Então, isso é um Quine. É interessante a gente voltar lá na Wikipedia e ver mais algumas coisas, porque muitos desenvolvedores, né, se divertem, usam isso como diversão. É uma coisa que eles falam que é uma weirdness da computação, né? Uma coisa estranha que existe na computação. São coisas que são computações que existem, mas que são estranhas, né? Então aqui ele até fala aqui na página da Wikipedia, né, que por diversão, programadores muitas vezes tentam desenvolver o menor Quine possível, né, the shortest possible Quine, em qualquer linguagem de programação dada. Então é algo que os programadores veem muito como uma diversão. Tá? Então nós já vimos aqui exatamente esse código rodando aqui em Java. Tem a mesma versão dele aqui, só que aqui usando a Feature Text Blocks, né, do Java 15, ou o mais novo que tem. Então aqui é a mesma coisa, ó. Vamos rodar esse outro código que é a mesma coisa aqui, tá? Que ele vai exatamente o que ele vai printar como saída, ele mesmo, tá lá. Então esse código aqui ele é um Quine, por quê? Ele não recebeu entrada e ele printou exatamente ele como saída. É exatamente a mesma coisa, respeitando da linha 1 até a linha 17. É um código que se auto-replica e ele não recebe nada como entrada. É uma estranheza? É divertido? É algo possível na computação. Tá aí. Aí, para que geralmente esses quines podem ser usados aí como hacks em linguagens de programação? Algumas linguagens, né, elas têm a habilidade de avaliar uma string como um programa. Então, no caso, os quines aí, eles têm vantagem, nesse caso, quando for passar por essa feature eval, né? Por exemplo, esse quine hub aqui, né, que você vai printar exatamente isso aqui, né, na hora que você for mandar fazer a avaliação lá, tá? Em Lua também pode ser feita a mesma coisa. E aí, no caso dos quines, obviamente, né, que eu já falei, isso é em qualquer linguagem de programação, desde que ela seja Turing complete, né? Então, ela sendo Turing completa, né? Então, aqui, ó, os quines, eles são possíveis, tá falando aqui, ó, os quines, eles são possíveis em qualquer linguagem de programação que seja Turing completa, tá? Como uma consequência direta lá do teorema da recursividade de Kleene, o fecho de Kleene lá da teoria da computação, né? Que eu posso replicar a mesma palavra várias vezes. O fecho de Kleene é uma recursividade, tá? Então, ele permite isso. E aí tem também uma coisa interessante, que são os programas Ouroboros. O que que são isso? Tá?
esse conceito de Quine ele pode ser estendido a múltiplos níveis de recursão, originando programas Ouroboros. Por que programas Ouroboros? O Ouroboros na mitologia era um dragão, né? Que ele come o próprio rabo. Então, se você pesquisar aí na mitologia o Ouroboros, né? O dragão Ouroboros, que antigamente tinha representação do símbolo de infinito, antigamente, né? Pelos egípcios e outras mitologias, ele significava o infinito, a recursividade. Então, esses programas Ouroboros ou Quine Relays, eles não devem ser confundidos com multiquines. Então, tá aqui. O que é esse programa Ouroboro? Olha esse aqui. Eu tenho esse programa Java, que ele, além de printar ele mesmo, né, que é um código Java, ele também printa o código de um programa C. E você, aqui, ó, tem esse programa, tá feito em Java aqui. Tá vendo que ele publica esse programa em C? Se eu pegar exatamente esse programa em C aqui e jogar ele para ser compilado em C aqui, ó, tá vendo? É o mesmo programa que tá aqui, ó. Tá vendo? Printado em Java, ele vai funcionar. Então, se eu chegar aqui, ó, e jogar esse programa lá, ele vai printar, obviamente, ele mesmo como resultado. Então, vamos rodar. Ele vai printar exatamente ele como resultado. Tá lá, printou perfeitamente. E agora, se a gente mudar para um outro playground de C, a gente vai rodar o programa em C aqui, aquele outro Quine em C. Tá aqui, exatamente ele. É o Quine em C que vai imprimir também exatamente esse programa em Java que imprimiu esse programa em C. Tá vendo a loucura? É um negócio meio recursivo, meio doido. Né? Um negócio que é um loop infinito. O programa Java imprime ele mesmo, não recebeu nenhuma entrada, imprime ele mesmo, e além disso imprime um programa em C. Se você pegar esse programa em C e rodar ele, ele vai imprimir ele mesmo, e além disso vai imprimir um programa em Java. Interessante, né? Então agora vamos pegar aqui e vamos fazer esse programa em C. Então aqui agora eu já estou no playground de C e a gente vai rodar esse código em C aqui. E vamos ver esse Quine sendo executado. Perfeito. Imprimiu o Quine perfeitamente. E aqui imprimiu o código Java, do jeito que a gente tem lá, ó. Né? Que é um Quine, que se eu pegar e rodar exatamente esse código Java, o que, que vai acontecer? Se eu chegar lá no playground de Java e rodar ele, ele vai imprimir, vai ser um Quine, né? Ele não tem nenhuma entrada e vai exibir ele mesmo como saída. Então, viu que loucura? Então eu tenho esses programas chamados de programas Ouroboros, né? Ou Quine Relays. E aí eu tenho vários programas que podem ser feitos com esse ciclo Ouroboros aí, né? Pode ser feito aí com Haskell, tem exemplos aí com Haskell, Python Ruby, Python Bash e Perl, C, Haskell, Python e Perl e aí por diante. Então eu tenho também o conceito de multiquines, que vale a pena dar uma olhada depois, tá? Que não é o Quine Relay, né? Não é o Ouroboros, programas Ouroboros. Vale a pena dar uma olhada no que é um multiquine. E aqui, ainda na página da Wikipedia, tem algumas referências, né? Por isso que eu vi na página da Wikipedia que já tem algumas referências sobre isso, né? Sobre essa questão dos quines. Então, tem várias referências falando sobre essa questão dos programas Quine, e não é algo novo, né? É algo que existe na computação e muita gente já brinca com isso aí há muito tempo. Agora vamos para a definição de código poliglota. Na computação, um poliglota é um programa de computador ou um script escrito em uma forma válida de várias linguagens de programação que executa as mesmas operações ou saída, independente da linguagem de programação usada para compilá-la ou interpretá-la. Então vamos aqui na Wikipedia para a gente pegar a definição de código poliglota e algumas outras coisas. O código poliglota é aquele código, vamos supor lá que eu escrevi ele na linguagem C. Então tem lá, coloquei helloworld.cpp. Se eu pegar aquele código do helloworld.cpp, só mudar a extensão para .java, ele vai rodar em Java perfeitamente, sem nenhum erro. Se eu mudar a extensão para .sh, ele vai rodar sem nenhum problema. Se eu mudar a extensão para .f77 do Fortran, ele vai rodar sem nenhum erro. Então isso é um código poliglota. Geralmente eles são escritos numa combinação de C, que permite a redefinição dos tokens léxicos, né, com um pré-processador, e linguagens de script, como Lisp, Perl ou Bash. Tá? Existe também a definição de polyglot markup, né, a linguagem poliglota markup, que aí no caso é a mesma coisa, só que no contexto de linguagens de marcação, né, de markup. E também existe persistência poliglota, que é a mesma coisa, só que para bancos de dados também. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse código aqui. Tá vendo esse código poliglota aqui, ó? Exatamente esse código. Ele vai rodar perfeitamente. Vamos supor que ele está lá
para C, né? Ele vai rodar aqui para C, PHP e Bash. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente rodar em cada uma das linguagens, mudando, obviamente, a extensão do arquivo. Isso aí eu tenho que mudar, né, para o compilador poder interpretar. Então, eu posso rodar esse código perfeitamente no compilador de C, no compilador de PHP e no compilador de Bash ali no Shell Script, que ele vai funcionar perfeitamente. Então, o que está acontecendo aqui, né? A, a, o, a hash aqui, né? O que ela define lá para o pré-processador do C? É, ela é uma diretiva, né? A hash aqui é uma diretiva no processador do C. E aí, no caso, para Bash e para PHP, é um comentário, né? Então vai ser ignorado. O que esse código está fazendo? Em cada uma das linguagens que eu rodar, PHP, C e Bash, Shell Script no caso, ele vai printar Hello World, tá? Eu só vou alterar, como eu disse, as extensões dos arquivos, mas de resto ele vai mudar, ele vai rodar tudo. E aí no caso, duas barras, né, backslash aqui, é um comentário em PHP e C, mas é no caso o diretório root ali pro bash, né? Então, esse código aqui, né, ele está descrevendo aqui o que vai funcionar, por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, ó, the statement, né, a sentença function main é válida em PHP e bash. No caso aqui, ó, a hashtag defines, né, essa diretiva é usada aqui, nesse caso aqui, ó, aqui, ó, nisso aqui, ela é usada para converter, né, em int main void em tempo de compilação. Então, o que acontece? Algumas coisas aqui são lidas como comentários em C, outras são lidas como comentário em PHP e Shell, e assim por diante, tá? Então, isso é um código poliglota, tá? Então, ele vai rodar nessas todas as linguagens aí que está falando aqui, né? C, PHP e Bash, tá? Então, essa é a definição de poliglota. Aqui também outro exemplo de código poliglota para outras linguagens aí que eu nem conhecia, né? Como o Snowball 4, o Win32 Forte, Pure Basic e Rebol, tá? Então é isso. Aqui também tem algumas referências que eu abri aqui de código poliglota. Olha que interessante isso aqui. Vamos ver esse site aqui, ó. Aqui é um código poliglota em 8 linguagens. Esse código poliglota aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, ele vai imprimir nessas 8 linguagens, COBOL, Pascal, Fortran, C, PostScript, Linux, Bash, né? Shell Script, x86, linguagem de máquina e Perl, ele vai imprimir Hello Polyglots. O código está aqui. O que ele fala? Basta simplesmente você baixar o código-fonte. Aqui, ó. Basta você baixar o código-fonte e renomear, né? O código-fonte chama Polyglot. E aí você renomeia para cada uma das extensões que você for rodar. Mas o código você não altera. O código se mantém o mesmo. Então tá aqui, ó. Olha o código aqui, ó. Exatamente esse código. Você só vai pegar ele está em TXT aqui no browser aqui, né, no site. Você só vai renomear ele para cada uma das extensões dos arquivos e ele vai imprimir perfeitamente nessas linguagens. Olha que loucura isso aí. É um código poliglota. Aqui também, né, pegando mais lá da Wikipedia, né, um código poliglota em 7 diferentes linguagens, né, que aqui vai rodar em C, Pascal, PostScript, Tex, Bash, Perl e Bfung 98, que eu nem conhecia essa linguagem. Então tá aqui, ó. Então tá lá, ó. É um poliglota em 7 linguagens. Repara o seguinte, é exatamente o mesmo código, eu já conferi. Vocês podem ir e conferir lá. Exatamente o mesmo código, você só vai alterar a fonte. Esse código vai imprimir, se não me engano, o nome da linguagem. Então, no caso aqui de C, ele vai imprimir C, no caso de Pascal, ele vai imprimir Pascal, no caso de PostScript, ele vai imprimir PostScript, e assim por diante. É exatamente o mesmo código, ele só está imprimindo o nome de cada linguagem. É o mesmo código, não muda nada. Desde o primeiro caractere aqui até o último é o mesmo, tá? Então esse é um código poliglota em 7 linguagens de programação. No caso de código poliglota, é também usado para diversão, né? Os desenvolvedores gostam de fazer por pura diversão, para brincar mesmo, né, com linguagens de programação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco dessas estranhezas e coisas interessantes sobre a ciência da computação, como os quines e os códigos poliglotas. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo até aqui. Agradeço quem ficou até aqui. Peço para quem está chegando no canal agora que se inscreva, dê o like, compartilhe com seus amigos. É muito importante esse trabalho. Até a próxima. Um abraço.